Se tem uma coisa que o brasileiro é conhecido no mundo inteiro, é pela nossa alegria, nossa festividade. A gente não perde cá entre nós, né, uma oportunidade sequer para estar celebrando, festejando aí, seja lá qual for a situação, não é, Fran? Exatamente, Sandro. Desde pequeno a gente está acostumado a fazer festinha em casa, beber com os amigos no bar da faculdade, a comemorar assim todo feriado, todo carnaval. A gente está acostumado a fazer muita festa. É importante não só comemorar o feriado, como enforcar o feriado para fazer disso mais longo ainda. Então, baseado nisso, a gente vai conversar sobre essas questões das diferenças entre o Brasil e o resto do mundo. Exatamente, a gente vai falar um pouco principalmente sobre a Itália e como são os rolês dos italianos. Então, se você quer descobrir com a gente qual é o rolê italiano, como o italiano se diverte, vem com a gente para esse bate-papo. Roda aí! Tchau, Bela, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um Apericena. Enquanto rodava a vinheta e a Fran, a gente já tava aqui brindando, mas vamos fazer o seguinte, vamos brindar de novo, porque eu quero que você participe desse brinde aqui com a gente. Pega aí a sua tacinha de vinho e saúde! Saúde! Vamos começar então nossa Apericena de hoje com o assunto rolê na Itália. Fala aí, Sandro, qual era a sua expectativa e qual foi a realidade que você encontrou aqui na Itália em relação aos rolês? Como o italiano se diverte? Eu acho que antes da gente até mesmo começar a falar sobre isso, é importante também a gente marcar esse momento que o mundo inteiro passou, né? Com a quarentena, enfim, porque a Fran fez esse processo de mudança aqui para a Itália exatamente no meio dessa confusão toda. Então, assim, ela não chegou a presenciar direitinho como funcionam as coisas aqui na Itália. Então, assim, vamos pautar o período de antes e depois de Cristo, não, da quarentena, né? Exato, assim, eu tive na Europa e na Itália alguns momentos antes de me mudar de fato, né, que eu me mudei em 2020, mas eu cheguei mesmo para morar no meio da quarentena. Então, assim, como o cenário aqui na Itália, principalmente em cidades um pouco menores e tal, foi bastante diferente. A gente até teve alguns períodos de abertura, eu consegui ir pra praia no verão passado, consegui ir pra praia nesse verão. Então, assim, a gente tem aí entre aberturas e fechamentos alguns momentos em que eu consegui ver um pouco, entender um pouco do rolê italiano, mas sim, eu percebo que muitas das coisas que me relatam, como antes era assim, antes se fazia assim e tal, mudou bastante. E eu espero do fundo do meu coração que logo, logo a gente volte a ter essa vida, né, como me relatam que era antes. Da primeira vez que eu vim, eu lembro que eu experimentei algumas experiências, por exemplo, ir para uma balada cheia, lotada, tipo em Firenze, que depois da pandemia eu realmente, mesmo agora que já reabriu, eu ainda não tive coragem de voltar. E a questão que eu acho que é interessante da gente marcar aqui algumas diferenças da Itália com relação ao Brasil, existem vários valores que aqui são bem diferentes. Eu lembro, por exemplo, na minha época de faculdade, fiz 2 faculdades, uma eu não terminei, fiz 4 anos de veterinária, mas essa especificamente mais ainda do que jornalismo. Uma coisa que eu tenho uma memória assim muito forte é com relação a como o álcool é muito valorizado no Brasil. Eu lembro que assim, tô falando de modo geral, tá, gente? Sem generalizar, assim, mas já generalizando, era assim que acontecia comigo. Essa foi minha experiência, minha vivência. A gente saía, a gente ia pra balada e o engradado de cerveja, ele ficava do lado da mesa, onde a gente ia enchendo com quase os cascos. Quase como um troféu, né? Exato, a gente ia enchendo com os cascos e empilhando um engradado em cima do outro. E isso era o que dava o valor do rolê. Se a festa tinha sido boa ou não. Quantos engradados de cerveja e garrafas de cachaça foram tomadas e o número de pessoas, porque quanto menos pessoas tivessem, mais tivesse sido consumido,
melhor tinha sido a festa, né? Sim, eu vejo que o brasileiro, ele tem uma coisa de consumir bastante bebida alcoólica mesmo. Principalmente, assim, se for pensar no o final de semana de um brasileiro, normalmente é um churrasco regado a muita cerveja. Uma cervejinha bem gelada. Sim, os intervalos e pós-aula de faculdade, a galera bebe muito, né? E tem uma coisa de ter um orgulhinho, assim, de beber, de encher a cara, disso ser uma piada entre os amigos. Ai, fulano enche a cara, fulano bebe muito, tal, não sei o quê. E aqui na Itália, embora eu acredito que muita gente tem essa visão de que os italianos bebem muito. Mas aí, mito ou verdade? É mito. Aqui realmente os italianos bebem muito pouco. É super comum assim a gente sair tanto para um evento mais simples, uma confraternização entre amigos ou um aniversário, enfim, seja lá o evento que for. Os italianos, de modo geral, bebem muito pouco. É fato que aqui sim se consome muito vinho, sim. Mas assim, uma taça de vinho é o que normalmente o italiano consome quando ele sai. E para acompanhar a refeição, normalmente, né? Exato. Ou, por exemplo, vai num aperitivo no final de tarde, que o aperitivo é o correspondente ao nosso happy hour, tá, gente? Então, por isso, inclusive, que o nosso podcast chama Apericena, que é uma mistura aí do aperitivo e da cena, que seria o jantar. Então, às vezes, a gente faz essa junção aqui na Itália, que é de juntar o aperitivo, que é o happy hour, com a cena, que é o jantar, e a gente vira o apericena, por isso que a gente chama assim. E normalmente quando o italiano chega nesse aperitivo, ele toma ou um cálice de vinho, ou um Aperol Spritz, ou uma pint de cerveja, e dificilmente ele toma o segundo, né? Exato. Assim, de vez em quando, um dia mais especial, ele toma o segundo, mas o italiano realmente ele é muito controlado em questão de quantidade de bebida que ele bebe, o que eu não acho que o brasileiro é muito, né? De modo geral, tanto é que toda vez que a gente sai com os italianos, nossos amigos italianos, é sempre a mesma situação. A gente é quem empurra a bebida em todos eles, porque eles param no primeiro. É até comum a gente sair, por exemplo, à noite, a gente sai depois do jantar, né? Porque aqui ou a gente sai pro jantar ou depois do jantar, porque o italiano, o jantar o aperitivo normalmente é um pouquinho antes do Exato. jantar, né? Eles terminam o aperitivo e vão pro jantar, ou eles já chegam no rolê depois do jantar pra mesmo aquela confraternização mais tarde, né? Exato. Quando é uma balada, uma coisa mais tarde. E é comum, se a gente encontrar com os italianos depois do jantar, da gente chegar lá, o garçom chegar na mesa pra pegar os pedidos, e aí, Fran, o que você quer? Aí a gente já pede aquele pint caprichado, 500 ml no mínimo de cerveja, né? Exatamente. E o italiano fala o quê? Um café. É real, gente. Isso é real, gente. Você já imaginou você sair com um grupo de amigos assim à noite e alguém pedir um café? Isso num bar, não é num cafezinho, coisa do gênero. Não, deixa aqui nos comentários se você já saiu com alguém que... Pra beber, né, depois das 8, 9 da noite, aí já, antes da balada, alguma coisa assim, a pessoa entrou no bar e pediu um café. Marca seu amigo aqui se ele já fez isso, porque ele deve ter um pezinho na Itália. Exato. Então, só pra concluir, a gente acredita, pelo menos do nosso ponto de vista, que é um mito que os italianos bebem muito. Os italianos, eles bebem sim com frequência, porque se você considerar o vinho como bebida, vinho é uma bebida, né? Óbvio, não tem como falar se considerar. O vinho é uma bebida e eles usam muito o vinho como acompanhamento do almoço, mas não é uma coisa que eles usam pra ficar umbriaco, né? Não é uma coisa que eles usam pra se embriagar. Então, é um dos mitos italianos. E não bebem sem comida também, né? Como a Fran já mencionou. E tanto é que a palavra aperitivo, a tradução é bebida. Né? Para nós, no português, quando a gente fala aperitivo, a gente pensa naquelas porçõezinhas pequenas de coisas para comer. Vamos fazer um aperitivo? Essa é a nossa tradução. Então, quando a gente chega na Itália, a primeira coisa que a gente pensa, o aperitivo é isso. É algo para beliscar, para comer. Que, de fato, aqui na Itália... como o italiano não bebe sem comer... E como não vive sem comer, como não consegue fazer nada sem comer. Quando você compra a sua bebida, você tem geralmente uma mesa composta de várias opções, onde você pode estar pegando coisas à vontade para comer. Isso antes da pandemia, gente. Eu cheguei aqui, isso já tinha caído por terra e eu estou frustradíssima. Levantando a bandeirinha aqui, por favor, voltem mesas de aperitivo, que eu quero saber como Porque as mesas eram maravilhosas, gente. O que tá rolando agora é o pratinho, né? A gente pede um drink, então você pede um cálice de vinho, ou um Aperol Spritz, ou uma cerveja, eles trazem um pratinho ali com umas fatias de pizza, um sanduichinho, alguma coisa. Um prosciutto crudo. Alguma coisa ali pra acompanhar, que você não paga, tá? Alguns lugares você paga, alguns lugares só a bebida custa, por exemplo, 4, 5 euros, e aí se você paga 9...
virar aperitivo, né? Que aí você ganha uma comidinha. A maioria dos lugares mas sempre foi incluso na bebida, né? Depois dessa pandemia, na região toscana. Depois dessa pandemia, algumas coisas mudaram. Eu espero que isso não tenha sujado a ideia dos donos de restaurantes e bares, super espero que em breve volte. Se não voltar ao que era antes, eu vou ficar bem decepcionado. Tenho certeza que não só eu, porque o aperitivo na Itália é conhecido mundialmente, não há quem não ame, né, vir pagar por uma bebida e ter aquele banquete à sua disposição. Exato. Sem um centavo a mais. Eu acho que parecido com isso só as tapas, né, de Madrid. Não sei se tem toda na Espanha, pelo menos quando eu fui pra Madrid. São porções pequenas os tapas, mas são coisas pagas, né? Tipo, é um restaurante, na verdade, que ele te vende porções menores justamente para isso. Para um grupo de amigos e beliscando. Exato. Só para não esquecer de uma coisa, a gente vai deixar linkado nos cards um vídeo que fala sobre mitos e verdades da Itália. Ah, verdade. Vamos deixar aqui, ó. Isso. Então, se você quiser saber outros mitos aí, além desse que a gente acabou de dizer, clica lá depois que você assistir esse vídeo aqui. Exato. E continuando, né, ao assunto da bebida, água. O consumo de água é durante o tempo inteiro em que eles estiverem no estabelecimento. Eles jamais vão beber álcool sem estar consumindo água. Isso é um hábito realmente muito saudável, inclusive. Com Aconselho certeza. a todos os cachaceiros de plantão que estiverem assistindo a aderir a essa moda, porque vai fazer muito bem. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos resultados, principalmente no dia seguinte, que a ressaca vai ser muito mais amena. Com certeza. E uma coisa que vai ser fantástica e vai te agradecer bastante é o seu fígado. Yes! Seu fígado vai realmente, assim, ó, te dar um parabéns por isso e de repente vai dar uma azedada a menos. E se você ficar mal, você coloca a culpa na água. Ai, não devia ter bebido aquela água. Exato. Caiu mal. Agora vamos lá. Continuando sobre como o italiano se diverte. Vamos começar, por exemplo, uma coisa que pra mim foi curioso quando eu cheguei aqui, mas que realmente acontece. Café é rolê? Porque, às vezes, o italiano, a gente quer bater um papo, quer conhecer mais o seu amigo, quer bater um papo sobre alguma coisa, e aí, ao invés da gente marcar uma cerveja, como seria no Brasil, a galera marca um café, às vezes até de manhã ou no meio da tarde. E aí, Sandro, café é rolê? Definitivamente aqui na Itália café é rolê. Né? O café é um rolê até mesmo quando você está trabalhando, porque é a pausa café, né, que eles chamam. Tudo aqui é uma boa desculpa para tomar um café e uma boa prosa, né? Então, assim, de fato, sim. Inclusive eu li uma vez em algum blog falando sobre os hábitos italianos, da mulherada falando com relação dos italianos azarando, né, as brasileiras, e teve uma que escreveu bem assim: quando o italiano te convidar para um café, não vá achando que é um café, que ele tá sempre querendo alguma coisa a mais. Olha! Aí já entra no hábito da azaração. Mas de fato, assim, o café, pra nós, né, é uma coisa que geralmente a gente tem muito associada ao café da manhã, digamos assim, né, tal. Aqui já é uma coisa que o consumo do café é muito mais intenso, acho que no Brasil. E associado à sociabilização, né? Exato. Então, aqui tem aquela coisa da hora pranzo. Então, por exemplo, todo mundo sai do trabalho meio-dia, 1h da tarde, se fecha em casa, almoça, tal, não sei o quê. Aí termina de almoçar, faz aquele descansinho, e aí quando dá umas 4, 5 da tarde, durante essa hora pranzo, você dá uma volta pelo centro da cidade, não tem absolutamente ninguém, tá, gente? Parece uma cidade zumbi. Verdade. Mas aí quando começa a dar 4 horas da tarde, você começa a ver os cafés começando a encher, principalmente aqueles senhorzinhos que já estão aposentados, ou a galera que trabalha meio período, ou a galera que ainda não voltou pro trabalho depois da hora pranzo. Tem essa reunião social durante o final da tarde e também de manhã em volta do café. Então, sim, as pessoas elas socializam bastante em torno aí da colazione, que é o café, e também da merenda, que é o lanchinho da tarde, ou só um cafezinho ali à tarde. Tem essa socialização em torno do café. E pra você que acha que tomar café, de repente, assim, é muito brega, tipo, te remete aos seus avós, naquela coisa de interior e tal, o que você pode fazer, Fran, pra tá incrementando o seu café aí, de repente, dar um toque de modernidade, digamos assim? Sei, um choconhaque? Um choconhaque, pode ser, mas aí já vai pro chocolate, mas como se chama o café com
com uma dosezinha de álcool. É o Amaro? Não. Não, o café correto. Ah, o café correto. É pra você ficar correto depois. Aqui também acontece essa de você misturar o álcool, um conhaquezinho, enfim, você escolhe a bebida que você quer misturar e acontece bastante. É verdade, né? verdade. Tem vários senhorzinhos ali nos barzinhos que a já gente vê começa que amanhã ficam o bem dia inteiro incrementado. correto. Vamos lá, outro hábito do italiano para se divertir. Cinema, teatro, museu, tem uma ligação com a cultura bastante forte, né? Na socialização, na forma de se divertir, ou aonde amigos se reúnem para socializar, mas ao mesmo tempo também ter um rolê mais cultural, né? O hábito do italiano realmente de sair para curtir essas coisas é muito intenso. Eu acho que a relação, né, do italiano com a arte, com a história, é muito mais forte do que para nós brasileiros, mas existem os porquês maiores disso, né? Porque hoje, quando a gente vai no museu, é muito normal a gente ver aquele grupo de crianças de 5, 6 anos fazendo aquela excursão com a escola, onde eles vão estar vendo ali as peças do Renascimento, coisas do tipo, e vão estar conversando sobre aquilo. Eu lembro que quando eu estudei história, por exemplo, eu cansei de ver Michelangelo numa fotinho que parecia um 3x4, assim. Então, assim, tem essa questão de quando estamos no Brasil, estudamos a história do mundo, a história da Europa, enfim, a gente tem um distanciamento muito grande. Exato, lembrando que assim, mesmo no Brasil a gente estuda a história muito voltada para a questão europeia, né? Não tem nem como não ser. A partir mundo, né? A formação acadêmica mesmo, né, histórica do Brasil é muito voltada para a Europa. E a gente, como o Sandro falou, a gente não tem o contato direto com aquilo, né? O Pedro, inclusive, meu marido, ele é professor de história, né? E ele falava, putz, às vezes eu ia explicar a Idade Média para um aluno do Brasil, é difícil explicar para ele o que é um borgo medieval. E aqui não, as pessoas, grande parte delas vive dentro de um borgo medieval. Sabe o que é uma rua de um borgo medieval? Sabe o que é uma mura de uma cidade? Exato. Então a história é muito mais intensa. Exatamente, é muito mais intensa. Então, aquelas coisas que a gente costuma ver no livro ali, numa fotinho pequenininha, assim, quando a gente dá sorte, né, de ter um professor mais equipado, uma escola mais equipada, enfim, tem ali no máximo um projetor. Mas aqui a gente tá muito perto, né? A história, a história tá muito perto. Então, o cinema, o teatro e principalmente a arte, ela tá muito voltada também para o rolê italiano. O rolê italiano gira muito em torno da arte. Então, aqui, inevitavelmente, o italiano tem essa questão muito mais conectada com a arte, com a história, por conta disso. Então, é comum aqui você dar esses rolês. E outra coisa, gente, a Itália... embora nós tenhamos aí os pontos mais famosos, né? Que a gente vai falar de Milano, de Roma, de Florença, a gente vai dizer Pisa, Coliseu, a Torre de Pisa, Coliseu, enfim, essas coisas vão vir sempre à tona na cabeça de uma maioria. Só que a Itália, a cada cidadezinha, a cada burgo que você vai, é completamente diferente. É uma riqueza, o italiano, se ele quiser passar a vida inteira viajando dentro da Itália e descobrindo a Itália, não vai faltar a oportunidade de conhecer lugares novos. Lembrando que a Itália virou um reino unificado há pouco tempo atrás, né? E obrigado ao nosso Cuco, que está salutando. Ele adora fazer uma participação especial aqui. Então, assim, a unificação da Itália aconteceu relativamente há poucos anos, né? Até tem um vídeo que fala só sobre essas curiosidades da Itália, que a gente também pode deixar o link aqui, ó, os cards para vocês assistirem depois. Então, assim, cada cidadezinha, cada borgo, ele tinha a sua independência e eles eram construídos de uma certa forma com as suas particularidades. Então, isso é muito presente na Itália. Exato, e embora você consiga atravessar o país de norte a sul de carro em menos de um dia, né, de fato, dá para fazer isso, de norte a sul, de leste a oeste, você tem vários tipos de cultura, vários tipos de folclore mesmo, a gente pode dizer, né, essa coisa da cultura muito diferente, então vale a pena, sim, cada ponto, cada lugar vai ter um tipo de arte diferente, vai ter um tipo de desenvolvimento diferente, vai ter uma cultura diferente e vale a pena conhecer, inclusive a gastronomia. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre cinema, teatro, museu, eu ia propor da gente fazer um jogo, o que você acha?
Vambora. Top. O jogo é o seguinte. Bar no Brasil versus bar na Itália. Você acha que tem muitas diferenças? Bastante. Bar e balada também, né? E balada também, é verdade. A balada no Brasil e a balada na Itália tem bastante diferença. Então eu proponho da gente fazer um jogo que a gente vai ter que escolher alguma coisa que só tem no Brasil, não tem fora do Brasil, meninas. E um vai ter que adivinhar o do outro, que tal? Eu topo. Então a gente vai se transformar e volta pra esse jogo. Então, vambora. Voltando aqui, diretamente pro nosso game. Já sei que você tá pensando, né? Que a gente vai fazer uma experiência de paleta de cor pra ver o que combina mais com o seu rosto. Não é verdade. É palhaçada nossa mesmo pra brincar de quem sou eu. A gente vai brincar agora de fazer uma ideia, uma brincadeirinha, né? Pra gente tentar descobrir coisas que só tem no Brasil, que realmente aqui a gente sente falta, mas claro, trabalhando com esse universo da balada, da festa, né? Desse clima de descontração que é a vida noturna. Exato, esse momento de diversão aí. Então o Sandro vai pensar em alguma coisa que só tem no Brasil, não tem aqui na Itália, e vai colocar o papel aqui na minha testa. E eu também vou pensar em alguma coisa e vou colocar na testa dele. E aí, ele vai fazer perguntas pra mim e eu vou responder com sim ou não. E a mesma coisa, eu vou fazer essas perguntas pra ele. Já tô até nervoso. nervosa. Vamos ver quem é que vai descobrir quem sou eu. No caso, não precisa ser uma pessoa, tá? Pode ser, tipo, alguma coisa, sei lá, alguma eu acho que coisa. não precisa ser de maneira nenhuma uma pessoa, até porque o que tem no Brasil, aquela pessoa vai estar lá no Brasil. Tipo, a Narcisa Tamborindeg. Narcisa Tamborindeg. Ela não só tem fora tem do no Brasil. A nossa musa imigrante, nossa musa dos imigrantes. Inês Brasil. A Inês Brasil. Inês Brasil, maravilhosa, nossa musa dos imigrantes. E a nossa Bambola Star, maravilhosa. Ai, gente, a Bambola, a gente vai encontrar ela um dia, por aqui. Bom dia, nas ruas da Brasil. Toscana. Buonasera, Itália. Bom dia, Brasil. Buonasera, Itália. Então, e quem começa? Não, ao mesmo tempo. Eu escrevo, colo em você, você escreve e cola em mim. Já Ok, pensou? então faz o seguinte. Escreve aí que eu vou olhar pra cá. Não vale olhar, hein? Ok. Vamos ver se ele descobre o que é que não tem fora do Brasil. Pelo menos assim, não tanto, né? Agora é minha vez. Sua vez, eu não vou olhar, hein? Olha pra lá. Não olhe. Não olhe. Não olhe. Tô de olhinho fechado, ó. As câmeras estão de prova. Vira pra cá de olho fechado, porque você não vai olhar. E o monitor? Você não vai olhar pra lá, você vai olhar pra câmera. Tá bom. Ai, gente, tenho que prestar atenção aqui na câmera, não posso olhar pro monitor. Então eu não vou poder olhar pra você. Dá uma abaixadinha ali mais pra frente, pessoal, ver o que tá escrito nos nossos nomes. Vocês estão vendo o que tá escrito, a gente vai, sei lá, se não der pra ver direito, a gente coloca aqui no GC. Ok. Vamos começar com as perguntas. Quem começa, Par? Pode começar. Tá bom. Eu sou uma pessoa? Não. Eu sou uma pessoa? Não. Ok. Eu sou de comer? Não, eu acho que assim, eu faço uma pergunta. Se a resposta for sim, eu continuo. Quando for Ok. não, é sua tudo vez, bem. tá? Ok. Então, a sua resposta foi não, agora é minha vez. Eu sou de comer? Roubei. Sim. Eu sou muito gostoso? Eu acho. Isso foi um sim ou não? É uma opinião, né? Existem as pessoas que vão gostar e as pessoas que não. Sim. Vou eu continuar, acho. Então. Eu sou barato? Porém, possuem versões. Eu sou frito? Não. Sua vez. Eu sou de comer? Não. Minha vez de novo. Eu sou barato, eu sou de comer. A gente come no café da manhã? Não. Eu sou um lugar? Não. Ai, você tá muito longe. Vai, vamos lá. Eu não sou frita. Eu perguntei se eu sou salgado? Sim. Sou salgado?
Ai, eu não sou frito, então eu não sou coxinha, né? Porque eu já ia pensar logo na coxinha. Depende de quem você votou. Boa! Não, eu não sou. Spoiler. Não sou frito, não sou coxinha. Eu sou de comer com garfo e faca? Não. Vai, você. Confesso pra você que eu tô bem perdido no meu, porque tudo é imagino, não, você não chegou então... nem perto ainda. Deixa eu ver. Sou de vestir? Não. Não. Ok. Tá difícil pra você, hein, amigo? Tá. Tudo bem, vai. Agora, uma outra pergunta minha. Se eu não sou de comer com garfo e colher, eu sou um lanche. Sim. Eu sou um cachorro quente? Você é um dogão da van! Só tem no rolê brasileiro, gente. Aqui não tem. Não adianta procurar. Não vai ter. Não, e principalmente ainda se tivesse, como por exemplo na Inglaterra a gente encontra, mas é o quê? É aquele cachorro quente, né? Que é a salsicha, se coloca uma cebola, tal, no máximo. Não tem aquelas opcionais, né? De incluindo até uma cenourinha ralada, um ovinho de codorna, milho, azeitona, ervilha. E aí fica a pergunta. Esses... Cachorro quente tem ou não tem purê de batata? Não tem. Tem sim, gente. Não cachorro tem. quente sem purê de batata não é cachorro quente. Gente, cachorro quente é cachorro quente. Purê de batata, purê de batata. Não tem purê de batata no cachorro quente. Gente, não tem nada melhor. Tem que ter. Assim, eu nem como salsicha já faz uns 10 anos, mas eu comia até hot dog vegetariano quando eu saía do Brasil, antes de sair do Brasil. E tem que ter purê de batata. Eu acho que não. Mas tudo bem, não tem problema, porque eu também como feijão em cima do arroz e você possivelmente come por baixo. Deus então... me livre, o feijão tem que ser por cima do arroz e Bom, temos um consenso. Bom, agora o meu eu tô perdido, eu não tenho a mínima ideia. É então, uma pessoa. Eu vou te dar uma dica, porque já que eu já ganhei, eu acho que a gente só sonha em 2, né? Vai ter que acertar uma hora. Você é um estilo de vida. Um estilo e agora piorou ainda mais. Um estilo musical. Estilo musical? Ah, então tá. Eu sou da periferia? Sim, nascido e criado. Altas altitudes? Altas altitudes? Como assim? Dos morros, principalmente? Com certeza, tem em cima do morro, tem do lado de lá do rio, como diria em São Paulo, tem uma coisa, né, que é a periferia do lado de lá do rio, tem da ponte pra lá, né? Eu tenho 5 velocidades? Tem várias velocidades. Eu sou funk? Você é o funk! Não tem fora do Brasil. Assim, claro, às vezes toca uma música brasileira aqui, mas aqui não tem produção de funk, né? Não tem. Ainda. Aliás, se tiver alguma artista querendo vir pra cá fazer funk, eu dei a oportunidade. É verdade, aqui não tem muito, mas é um estilo musical que deveria estar aí presente em todos os lugares, principalmente que fala ou retrata um pouco da realidade, né, da história, pelo menos isso é o que a gente vê no Brasil. Né? Isso. Agora vamos tirar esses negocinhos ou vocês querem que a gente continue? Não, vão tirar. Vai, vamos tirar. vamos tirar. Game over. Voltando agora, Iha. depois do nosso game. Gostou do nosso game? Eu achei gostei, legal. eu gostei. A gente pode, de repente, pensar aí pra outros assuntos. Sim, claro. Acho que vale a pena, porque assim, de uma Passar forma... essa vergonha pra vocês. De uma forma lúdica, a gente acaba trazendo aqui alguma coisa no meio desse bate-papo e acaba acrescentando. Agora, já que a gente tava no assunto de balada, né? A gente foi o dogão da van, o funk, então acho que a gente já tá nesse clima aí de balada. O que você acha de mais diferente entre a balada brasileira e a balada gringa? E aí, tipo, pode ser Europa no geral, pode ser aqui na Itália, o que você acha? Eu vou falar mais da Itália. Sabe uma coisa que eu acho interessante aqui? Que eu já conversei isso com você e você acha até isso um pouco brega, mas eu acho legal porque isso cultiva muito a questão da independência dos casais, principalmente. Aqui existem os horários que os meninos saem, as meninas também, só que eles saem em grupos separados. Existem o grupo dos amigos e o grupo das amigas. E isso mesmo quem está em relacionamento, sim, né? Não existe muito esse problema de você sair com o seu grupo de amigos e ela com um grupo de amigas. Coisa que eu cresci vendo esses conflitos no Brasil acontecer. Sim, agora e aqui existe de uma forma mais Sim. interessante. Eu acho não, eu acho que aqui é muito mais brega, na verdade. Mas Por aí quê? eu vou falar muito do meu ponto de vista
e da minha realidade que eu vivia no Brasil, que é Brasil, centro de São Paulo. Que eu acho que é uma bolita mínima, então eu tô falando muito da minha bolha, eu sei que não é a maioria do Brasil. Eu acho que no Brasil tem essa coisa muito forte de a mulher e o homem não saírem separados. Tem até muita briga por causa disso, né? Às vezes e existe ainda, por exemplo, quando você começa a namorar, você corta os seus amigos todinho. Exato, a namorada não aceita de jeito nenhum que o homem saia sozinho. E aí vira aquela coisa, vira até uma coisa doentia. Uma cultura popular de que a mulher não pode permitir que o homem saia sozinho e que o homem não pode permitir que a mulher saia sozinha. Eu acho isso um grande absurdo. E eu acho também que acaba estimulando, né? Aquele pouco momento que você pode sair sozinho, você fica com tanta vontade de fazer as coisas que você faz até mais merda. Eu já não concordo, porque aí chega no segundo ponto. Eu já sou uma pessoa que eu sou casada há mais de 6 anos. E eu e o Pedro, a gente sempre teve nossos rolês independentes. Eu saía com a galera do meu trabalho no Brasil, com as minhas amigas, eu saía com meus amigos, com meus familiares. Eu fazia tudo sem ele e ele também fazia tudo sem mim e sem problema nenhum. Mas porque você faz terapia, né? Porque digamos que talvez eu já tenha rompido um pouco essa bolha. Talvez a Fran de 18 anos não pensasse assim. A Fran de 18 anos, provavelmente no relacionamento que ela tinha... Mas eu não acho que seria só uma Fran de 18 anos, mas eu acho que você faz parte de uma bolha mais desconstruída. Exatamente. Eu tive porque na esfera geral, eu tive você vê essa situação acontecer de uma forma muito mais restrita. Aí agora eu vou defender porque que eu acho que aqui é mais brega. Mas eu não sei se é porque no contexto de uma cidade menor não tem tanto rolê pra fazer. O que eu acabo vendo aqui é o cara sai sem a menina sai sem o cara, só que eles vão pro mesmo rolê. E aí eu acho que quase não faz sentido você, assim, tem um grupinho de meninos aqui e tem um grupinho de meninas aqui, os dois estão no mesmo ambiente e eles não se relacionam entre eles. As meninas conversam com as meninas e os meninos conversam com os meninos. Mas claramente são casais que estão ali separados no rolê. Isso eu acho bem zoado, entendeu? Eu acho que agora, a questão claro, se as meninas forem fazer um rolê delas, os meninos forem fazer o rolê deles, ou melhor do que isso, a turminha que é mais da balada vai pra balada, independente se é mulher ou homem, e a turminha que é mais do bar vai pro bar, pra mim não tem problema Fran, nenhum. Eu acho que você não tá considerando... Sim, entendeu? Mas eu acho que você não tá considerando o seguinte, o fato deles estarem no mesmo lugar não faz parte de um acordo. Eles estão no mesmo lugar simplesmente porque... Não tem tantas opções exato, de onde coincidiu sair. Daquela balada, Tudo daquele bem. cantinho, ser o local que tá mais badalado naquela noite. Exato, tudo entendeu? bem. Mas o que acontece? Não é que eles estão ali e ignoram o outro, eles se cumprimentam, etc e tal. Mas eles têm mas eles exercem a liberdade deles de poder discutir o assunto que eles quiserem sem ter a interferência do outro. Sim, mas aí por que eu acho brega? Por que menina só conversa com menina e menino só conversa com menino? A questão não é separar meninos e meninas, é separar os grupos. Entendeu? Então, existem as pessoas que fazem parte do grupo de amigos da menina e o grupo de amigos da menina. Se a gente tá observando ali um grupo que é mais jovem, o grupo mais jovem, geralmente, os grupos são separados por sexo, né? Quando você fica mais velho, esses grupos, eles não são mais separados por sexo. Você vai ter... aí tudo bem, tudo aí bem. Eu acho bem legal. Só que o que você tá bacaníssimo. comentando é o que a gente comentou o outro dia que a gente observou. São grupos de crianças, adolescentes. Entendeu? Então, assim, lá vai existir o grupo do Bolinha e da Luluzinha, né? Então, assim, é um pouco diferente. Mas você sabe que se a gente tá num grupo, uma faixa etária um pouco mais velha, as pessoas não são separadas dessa forma. Eu acho que assim, né? Então vamos separar. E não existe a cobrança. Os casais saem, sim, separados, sem que um queira matar o outro. Exato. Né? Então vamos lá, a gente concorda sobre um ponto. Um casal pode sair separado sem um cobrar o outro, beleza? Isso a gente concorda. Aí o que eu não concordo é que eu só posso sair separado do meu marido se eu tiver com um grupo só de mulheres. Não existe essa regra. Então, pra mim, isso. Mas as meninas que a gente viu que saem em um grupo de meninas, é a opção delas. Exato. Não, aí opção tudo bem. delas. Às vezes calha de ser ali um grupo de meninas. Mas o que a gente já chegou a ver, por exemplo, outro dia a gente saiu pra um bar e a gente foi comer uma pizza. Tava eu, Sandro, acho que Pedro, mais alguém com a gente. E aí eu olhei pra nossa frente, tinham 2 mesas, uma só com meninos e outra só com meninas. E claramente existiam uns casais ali entre aquelas mesas. E eles se separavam entre mulheres e homens. E isso pra mim eu acho muito chato mesmo, assim, eu sei lá, eu não entendo muito essa... Se é uma escolha, eu acho válido. Entendeu? Enfim. Às vezes você quer conversar assuntos ali do tipo, ai meu Deus, minha menstruação tá atrasada. Você não vai discutir isso num grupo. Conversar isso na balada, mas eu não vai conversar isso na balada. Mas você não vai falar, às vezes você não falou nem com seu namorado, você vai querer que os amigos dele escute. Mas de repente ali entre as meninas, você quer que uma outra menina te dê aquela calmada falando assim, ai que nada.
às vezes tá atrasada, mas você viu a lua. Nossa, o Mercúrio tá retrógrado. Às vezes Não, é bem tá bom, isso, tá tá bom. segurando Acabou tudo. Acabou esse assunto. Enfim, gente. Existe muito isso de clube do Bolinha, clube da Luluzinha aqui. E às vezes é por acaso, às vezes não. E cada um pode ter aí sua visão sobre isso. Sim. E no Brasil, eu acho que existe sim ainda muito essa coisa da mulher e do homem não saírem sozinhos. É um tabu, eu acho, ainda no Brasil. De ser um tabu, de ter muita questão de ciúmes. Eu já fui, há muitos anos atrás, essa pessoa que eu tinha ciúmes. Eu não aceitava que, por exemplo, meu namorado saísse sozinho sem mim e vice-versa. E depois, hoje eu olho pra trás, eu acho um grande de um absurdo. E pra mim, hoje em dia, não tem nem, assim... Não é nem cogitável pensar estar num relacionamento em que eu não possa sair sozinha com as minhas amigas, com os meus amigos, com as pessoas que eu quiser sair e que meu marido também tenha a liberdade de ter os rolês dele. É isso. Maturidade que chama, né? Ai, gente, vamos conseguir um dia tornar o mundo mais maduro. A pessoa se achando perfeita, né? Cheia de defeitos. Discute isso depois na sua terapia. Por enquanto, viva a perfeição momentânea que o vinho te oferece. Então, já que a gente tá falando de casalzinho... Paquera italiana. Eu já cheguei aqui casada, desde a primeira vez que eu vim pra Itália, sempre já tava casada, mas eu tive uma passagem pela Europa alguns anos atrás, antes de me casar, então eu posso falar um pouquinho aí sobre paquerar na Europa, tenho a visão de algumas amigas, de alguns amigos, dei uma pesquisadinha aí sobre isso, e você tá solteiro, então também me ajuda aí, como é que tá esse negócio de paquerar na Itália? Vamos começar com a sua experiência, depois eu falo a minha. Sério? Sério? Porque a sua não foi rapidinha? Então, já que a sua é mais curta... A minha foi só uma rapidinha. Primeiro, vamos situar onde foi a sua passagem, né? Pra gente saber mais ou menos... Lugares por onde eu passei solteira. Eu fui pra Madrid, eu fui pra Londres, eu fui pra Dublin... Perigoso, todos esses lugares que ela passou. São lugares bem, bem legais, assim, que tinha uma noite legal. Na época, não tinha Covid. Não tinha nada. Podia aglomerar? Podia aglomerar, podia fazer o que quiser. Podia aglomerar. Virar a noite fora de casa, não tinha... como que chama isso em português? Não tinham restrições. Cobre fogo, como é que chama isso em português? Toque de recolher. O toque de recolher, não tinha nada disso. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa em paquerar um gringo, eu também tive experiências de, por exemplo, conhecer gringos no Brasil. Tipo, eu lá no Brasil, morava em São Paulo, então tinha uma circulação muito grande de gringos. E aí, tipo, conhecer gringos, assim, às vezes com o intuito de paquera, e às vezes não também e tal. E eu acho que a primeira coisa que a gente trava é a língua. E eu não tô falando de beijo na boca, não, tô falando de idioma. Eu pensei que fosse do beijo grego até. Eu falei, gente, será? Pra você travou, mas conseguiu desenrolar bem. Como foi? Uma pergunta até. Como que você se sentiu ao se apresentar brasileira mulher na balada? Ai, que ótima pergunta. Isso é foda, né? Isso é um assunto que dá um podcast inteiro, eu acho, né? Como nós brasileiros somos vistos aqui na Europa. E eu digo mulheres e homens, mas obviamente muito mais as mulheres, né? Já ouvi relatos de pessoas que... Eu nunca ouvi isso, tá? Pessoalmente. Mas já ouvi coisas que remetiam a isso. É muito triste. Que é de que a brasileira tem essa visão de ser a puta, de que brasileira dá pra todo mundo, de que o sexo com a brasileira vai ser muito diferente do sexo de com qualquer outra mulher de qualquer outra parte do mundo. E isso é muito foda, cara. Tipo, isso é... Eu acho legal abrir um parênteses aqui pelo seguinte. Existe uma coisa que eu costumo dizer sempre, acredito muito nisso. O Brasil é um país muito grande, e nem todo mundo tem a oportunidade de viajar, de conhecer a vida fora do Brasil. E as pessoas que conseguem isso, que são, infelizmente, a minoria, é um grupo seleto de pessoas que têm a oportunidade de viajar, de conhecer fora, né? Se a gente comparar a nossa população brasileira e o número de pessoas que têm esse privilégio, realmente é um percentual bem baixo. Sim. Mas o que acontece? Algumas coisas que são faladas ali no nosso Brasil, que eu considero como se fosse uma ilha, a partir do momento que as pessoas não saem de lá,
né, a grande maioria, Sim. aquela mentira, ela é repetida muitas vezes e acabam se tornando verdades. Sim. Então existe aquela coisa de dizer, o brasileiro é o povo mais bonito do mundo, o brasileiro é querido em todo mundo, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo. Essa não é uma grande verdade, né? É e não é. É e não é. O que acontece? Muitas pessoas, ainda quando vêm fazer turismo, elas voltam com essa imagem reforçada e reproduzem isso no Brasil. Porque o que acontece? Quando você tá de turismo, você tá num restaurante, você tá em algum lugar, as pessoas, de onde você é? Brasil. Todo mundo, Brasil, Pelé, futebol, blá, blá, blá. E Samba, todo mundo faz futebol. aquela festa pra você. Isso é uma questão comercial, isso é uma questão do blá, blá, blá. Na vida fora do país, na Europa, em outros lugares, ninguém vai querer ter muita aproximação com você para fazer negócios, ninguém vai te chamar para fechar um contrato, ninguém vai querer ser seu sócio. As pessoas. Cara, assim, Exato. Até mesmo a questão de relacionamento, tá? A maioria das vezes, os brasileiros são vistos como pessoas festeiras. E às vezes você tá na balada, a pessoa vai pagar bebida pra você, vai ficar junto com você a noite inteira. Por quê? Porque você é brasileiro, é alegre, vai ficar ali a noite todinha porque acha que no final vai ter sacanagem. Entendeu? Essa é a grande verdade. Acontece muito. Se isso acontece pra homem, pra mulher, muito pior. Então, Bem, assim, agora isso eu vou acontece. terminar de contar a minha experiência. Graças a Deus, eu não tive encontros com pessoas muito escrotas nesse sentido. As poucas pessoas com quem eu tive, assim, um flirtzinho, tanto quando eu tava aqui na Europa, tanto como quando eu tava no Brasil e conheci algum gringo, eu sempre fui muito respeitada. Então, assim, quanto a isso, eu particularmente não tenho nenhuma coisa pra te contar, assim, tipo, uma vez eu fui muito desrespeitada porque eu era brasileira. Não, já aconteceu, óbvio, no Brasil, com brasileiros, mas nunca com um gringo, porque eu era brasileira e ele me desrespeitou. Comigo. Porém, muitas vezes eu já ouvi relatos de várias amigas minhas que é tipo assim, alguém olha pra uma brasileira, vira pra ela e fala assim, você é brasileira? Samba aí pra eu ver. Isso é uma baita de um desrespeito. Isso é um baita a maioria de um das vezes que desrespeito, acontece, né? se o europeu, de modo geral, ele não é grosso, tá? A partir do momento que ele tá com você, que ele vê que você é brasileiro, é brasileira, ele não vai ter aquela ação de ser um grosseirão. Mas vão existir os pensamentos subliminares que vão existir e que vão fazer, às vezes, ele permanecer a noite inteira do seu lado. Né? Então, aí, pra concluir as experiências que eu tive pessoas com quem eu conversei e aí tive, a primeira coisa que eu falei, o problema da língua, porque quando eu vim pra cá eu não falava espanhol, não falava inglês, eu falava mais ou menos, não falava espanhol ainda. Eu conheci, por exemplo, um italiano na época lá em Londres. Eu, óbvio, não falava uma palavra de italiano naquele ponto. E então, uma das travas aí foi a língua. Mas aí você dá aquele jeito, né? Às vezes você bate papo ali no Tinder, por exemplo, você dá aquela traduzida, né? Quando você encontra pessoalmente, uma vez eu saí com um espanhol, por exemplo. Aí ele falava em espanhol, eu falava em português, e a gente meio que se entendia, e quando a gente não se entendia, a gente tentava traduzir ali pro inglês, porque ele também falava mais ou menos, enfim, dava um jeito, né? Porque brasileiro é assim, a gente dá um jeito pra tudo. Sim. E é isso, eu acho que a língua é uma coisa diferente, a cultura às vezes é uma coisa diferente também. Sim. Então, por exemplo, eu te falei, eu sempre fui muito respeitada. Teve pessoas com quem eu saí que a gente simplesmente só saiu, tomou uma taça de vinho, conversou um pouco, não sei o que, e beleza, tipo, não rolou, ou rolou e tudo bem, tudo com muito respeito, tudo com muita tranquilidade. Comigo nunca aconteceu nada assim desrespeitoso, não, mas é legal, é uma experiência diferente, né? Agora, tem gente que se apaixona por gringos e aí vai viver uma vida em outro país, ou se não, um gringo vai viver no Brasil. E aí eu acho que deve ter conflitos muito maiores, né? Eu acho que a gente devia, inclusive, preparar um programa só sobre isso, né? Sim, pessoas que têm relacionamento. Chamar uma pessoa que se relaciona com alguém de outro país. Para trazer esses ver choques quais são culturais, essas essas adaptações que não são opcionais, né? Porque viver com uma outra pessoa, você realmente precisa se adaptar em todo sentido. Agora você não vai fugir. Não, Conta agora um pouco deixa eu de você, falar. porque são anos e anos aí, vai. Eu acho que existem algumas diferenças aí que a gente pode pautar aí com relação à paquera, né? Paquera porque o meu vocabulário é de 1980. Azaração. Assim, né? Azaração, enfim. Então, assim, quando a gente tá no programa Em Nome do Amor, com o binoclinho, assim, do lado do Silvio Santos, procurando... Vamos ser mais moderno, então. Como é ter um crush gringo? Aqui as coisas acontecem, digamos, eu acho que é um pouquinho mais devagar. Existe a questão do respeito,
Né, por exemplo, quando você vai pra uma balada, as mulheres no Brasil têm muito hábito, às vezes, de ir até pra balada GLS, né? Pra poder Putz, dançar, pra total. poder fazer as Eu coisas. no Brasil, lá em São Paulo, já não ia numa balada hétero, há mais de 10 anos, assim. Simplesmente pela questão de poder dançar sem ninguém te agarrar. Sem ninguém né? agarrar no seu braço e te Então, puxar, né? aqui E depois você ainda pode quando você xinga, te chama de feia, né? Sim, ainda tem essa. Porque beleza, às vezes a gente não é mesmo o padrão, mas puta que pariu, né? Sim, macho, sim. quando decide ser macho, ninguém segura. Aqui existem essas diferenças. Você pode ir pra balada, você vai dançar, você vai fazer as coisas, você vai ter seu respeito. A questão da pessoa chegar encostando na outra, esse toque é muito pessoal, né? Nós brasileiros temos essa coisa de chegar abraçando, encostando em todo mundo que a gente não conhece. Aqui, muito antes da pandemia, já não existe isso, né? Porque as pessoas realmente... existe um espaço que você deve respeitar de aproximação da outra pessoa, que não é nem com relação a onde começa o meu corpo, onde começa o corpo da outra pessoa, mas um espaço entre as pessoas, né? Então, assim, tem essa questão que é bem diferente. Agora, vale a pena você, de repente, vir criticar essas diferenças? Eu acho que é importante você entender essas diferenças e começar a fazer parte dessa cultura. Porque se você tá aqui, você não vai querer mudar todo mundo, porque não é por aí. Você vai ter que simplesmente respeitar isso e viver essa azaração aí da forma como aqui acontece. Vai existir o Tinder, vai existir todos os aplicativos aí onde você vai poder fazer a azaração. E claro que ali você vai poder ter um vocabulário um pouco mais apimentado, você vai poder de repente já mostrar logo de cara que o seu interesse às vezes é só uma aventura muito caliente, uma coisa um pouco mais calda, ou de repente uma coisa mais séria. Mas isso aí vai depender de vocês entrarem em um acordo e decidir o que vocês querem. Mas na vida real, no dia a dia, né, esse passo a passo é importante, né? Enfim, existem exceções, mas de modo geral é assim que funciona, né? Então tem essas diferenças, a questão de você ver o cara te agarrar, fazer a menina virar pra trás pra ver quem é que tá agarrando a mão dela, de repente uma mãozinha na bunda, assim, aquela coisa de falar aí gostosa, né? Isso não vai acontecer aqui, isso de fato não. E se você é homem e tem essa mentalidade, já pensa 2 vezes antes de vir fazer isso aqui, porque não vai dar bom. Não vai dar nada bom, realmente. Exato. Agora, ainda continuando na questão de balada, você sente diferença de baladas em cidades grandes, em cidades pequenas? Por exemplo, você viveu em Londres muito tempo. Sim. Eu imagino que a festa de Londres é muito diferente da festa de Siena, por exemplo, que é uma cidade pequena, menor, né? O que você sente, assim, da diferença? Eu acho que, assim, as cidades grandes, assim, principalmente até Londres especificamente, é uma cidade que reúne gente de todos os países. Não que aqui na Itália não exista isso, né? Porque como uma vez você tá na Europa, é muito comum você ter pessoas de vários países diferentes fazendo parte daquela festa. Mas eu acho que Londres é uma cidade muito específica. Né? Exato. Ela é muito intensa, na verdade. Então as festas lá, elas são bem pesadas às vezes. Você tem que ter muito cuidado, assim, porque as pessoas lá piram o cabeção, assim, literalmente. Eu acho que aqui na Itália já é um pouco mais controlado, principalmente nas cidades pequenas, claro. Mas se você for para Milano, se for para Roma, você vai ter as baladas onde elas também vão ser marcadas aí por essa... como eu posso dizer? Por essa internacionalidade. Essa universalização. Total. Antes da pandemia eu fui numa balada em Firenze. E, gente, eu me senti assim numa balada mundial, porque tinha muito asiático, principalmente meninas. Eu não vi muitos homens asiáticos, eu vi tipo uns 2 ou 3 homens asiáticos só. E muitas meninas asiáticas, muitas mesmo. Não vou saber dizer pra vocês se era coreana, chinesa, japonesa. Desculpa, vou preferir não fazer, porque eu realmente não sabia a diferença. Mas realmente tinha muitas mulheres asiáticas que claramente estavam ali de turismo. E era muito bacana ver, assim, como pessoas de vários lugares do mundo. Tinha eu que estava lá, que era brasileira, e claramente eu via pessoas de outros lugares do mundo. E era muito bacana, parecia uma grande reunião de várias nacionalidades curtindo ali o mesmo ambiente, a mesma música. E muito bacana, assim, eu achei muito legal. A Fran falou uma coisa, que tinha muita asiática nesse dia que ela foi, né? Mas os asiáticos, de modo geral,
Olha eu já generalizando de novo, mas é engraçado. Se você tá, por exemplo, você tá em Firenze, né, dando uma voltinha lá. De repente chega uma guia turística com guarda-chuva vermelho assim levantado e ela dobra a esquina. E ela é uma asiática, possivelmente ela tá com um grupo de asiáticos. Você vê uma chegando, você já sabe que tem 100 pra chegar ali atrás. Então, assim, os asiáticos, eles sempre andam em grupo grande. Mas então, se eles decidiram ir em uma balada, aquela balada possivelmente vai ter um número muito maior de asiáticos, porque eles vão em massa. É que é muito legal que, por exemplo, Firenze é uma cidade muito frequentada por asiáticos. Porque se você for ver, o turismo asiático, ele é muito voltado para capitais de moda e de arte. Então, por exemplo, Firenze é a capital da arte. Então, você vai ver na porta dos museus, na porta das igrejas, filas enormes de asiáticos. Mas você quer ver fila ainda maior? Você vai nos outlets, que aqui em Firenze tem uns muito bons, né? Lá fica lotado. Então, assim, eles estão em todos os museus, sim, eles vão. Mas, inclusive tem até museu da Gucci. O que eu falei, tem... moda Exato. e arte, né? Você não vê, por exemplo... Gente, desculpa se eu te falar uma grande besteira, mas é realmente o que eu verifiquei, o que eu vi, né? Não, mas você isso é não vê fato. muitos chineses e muitos asiáticos na praia, por exemplo. Não, eles não vão. Até porque sabia que existe a cultura da pele branca, né? Quanto mais branca é a sua pele, com o sol. melhor é. Não sei, mas isso. eu não vejo tantos asiáticos na praia durante o verão do que como eu vejo na frente de museus, na frente de outlets, essas coisas. E aí, continuando ainda mais nesse papo, como que você acha que vai ser a volta para as baladas agora que a gente tá voltando nesse período pós-pandemia? Você sabe que eu fiquei preocupado, né? Achei que nunca mais as coisas fossem voltar a ser como eram, que a gente vai estranhar. Já faz praticamente 2 anos que a gente não vai pra que a balada gente aqui, vai, né? você, né, meu bem? Achando que as coisas não iam ser assim, que a volta não ia ser, que a gente ia ficar com medo, etc e tal. Mas eu já tive em Londres, já tive em Milano. Mas assim, já recente, obedecendo todas as regras, nunca furei nenhuma regra. Mas, tipo assim, Londres, o uso obrigatório de máscaras e a reabertura de clubes já aconteceu há um bom tempo, né? Então, o quê? A desobrigatoriedade da máscara. A desobrigatoriedade. O que eu falei? O uso obrigatório da máscara. O uso obrigatório da máscara já caiu há muito tempo. Há muito tempo em Londres. E aqui também já existem vários clubes que também já estão abertos. Então, assim, em Milano, por exemplo, eu fui. Em Londres eu já tinha ido há uns meses atrás. E uma coisa que eu observei, na França também... em Paris, então assim, e eu observei que o retorno tava igual. Todo mundo tava super festejando, eu nem lembrava que existia a pandemia até então. E isso pra mim foi muito positivo, porque o medo dentro de mim existia. De nada voltar a ser como era, mas eu acho que a vontade, todo mundo tava ali de celebrar, era tão grande que nem passou pela minha cabeça. Mas, inclusive, só no lembrei Brasil, da máscara quando eu tive que pegar o Uber pra voltar pro meu hotel. Porque aí tinha que colocar a mascarina. Mas assim, no Brasil tá começando a retomar também, né? Bares, baladas. Eu já tô vendo alguns eventos maiores, assim mesmo, shows, que realmente estão voltando. E a gente tá muito confiante de que com vacinas, né? Vacinas salvam vidas. A gente tá vendo isso empiricamente em todo o mundo. E a gente tem muita esperança. Agora eu vou te perguntar. Terminei antes de você essa taça? Quem vai encher? Produção! Ai, produção. Vamos fazer assim, ó. 3, 2, 1. Ha! Voltamos com as taças cheias. Agora sim. Maia, volta a deitar. Ao final desse papo... Saúde. Eu tô brindando com a mão errada. Você também. A mão do coração. Eu vou segurar um copo com a mão esquerda, meu amor. É a mão do coração, gente. Se vocês querem saber algumas outras diquinhas de como funcionam as coisas aqui na Itália, o link tá aqui, ó, nos cards. E aí, pra finalizar o nosso papo, acho que a última coisa que a gente pode falar, uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes e que eu acho que vale também para diversão na Itália, para rolês, baladas, como as pessoas se divertem de manhã, de tarde, de noite, em diversas faixas etárias, que é a diferença em cada época do ano, né? Uma vez que a gente chega na Itália,
A gente aprende a amar as estações. O inverno, a primavera, o outono, elas são muito diferentes. E nos rolês não é diferente, né? Exato. Então, assim, no verão, você vai ter muito mais rolê na praia, a galera pega o carro e vai pra praia mesmo. Vale lembrar que a Itália é uma península, então da maior parte dos comunes, você chega muito rápido a alguma praia, ou se não a um lago, a um rio. Gente, vocês querem uma coisa interessante? A Itália, ela possui mais de 8.000 quilômetros de litoral. O Brasil é grande do jeito que é e tem um pouquinho menos de litoral que a Itália. Menos? Um pouquinho menos. Eu estou chocada. Do Iapoque ao Chuí, a gente porque tem... querendo ou não, só a parte leste do Brasil a gente tem menos de 8.000 quilômetros. E aqui a porque gente a Itália tem... é toda circundada. Exato. Faz sentido. E sem contar também uma outra curiosidade, que a Itália não é banhada por oceano. E sim por mares. Quantos mares, Fran? Deixa a dúvida aí. Não. Tem mais aí. Não passei. Então, ó, o vídeo que eu deixei linkado aqui atrás, um pouquinho antes, vou linkar de novo, ó. Gente, perdendo a cidadania. Ali tem tudo. Perdendo a cidadania em 3, 2, 1. 1. A gente volta com essa lição um outro dia. Então é isso. Em cada período do ano também existem formas diferentes de se divertir. No inverno, E de beber também. E de beber também. Porque de o comer, clima muda, as bebidas mais consumidas também vão mudar. Cada período aí tem realmente uma particularidade muito grande em todos os níveis e na forma de se divertir também. Acho que isso dá um papo, hein? Dá um papo. No inverno é bem gostoso. Quem assistiu os normais aí sabe que Rui e Vani sempre gostava de fazer fundir entre os amigos. Aqui é uma delícia. No inverno rola bastante essas coisas bem diferentes. Todas as estações. E como a Fran tava falando, dá um papo só sobre isso, né? Só sobre isso, essas sem particularidades, dúvida. Essas coisas. Aqui é engraçado que as pessoas falam bem assim, a Itália é muito frio, não sei o que, eu não suporto o inverno. Gente, é muito legal pelo seguinte, ninguém suporta o inverno se o inverno fosse um ano inteiro. Aqui são 4 estações. Então, assim, tudo muito bem definido, tudo tem seu espaço. Se você curtiu um verão maravilhoso, não tem nada melhor do que um bom outono e uma entrada de inverno. E depois curtir um inverno legal. Depois vem a primavera de novo. Enfim, São as climas coisas... muito diferentes, não climas dá tempo de se entediar. Exato. No inverno você vai ter 4 meses aí de coisas legais pra fazer. Tem estações de esqui pra frequentar. Sim. Muda as bebidas, muda as comidas. Enfim, acho que é bem interessante. A gente já tá bem italiano, né? A gente fala de comida. A bebida é porque tá no nosso gene, Se você né? não gosta de falar de comida, se você não gosta de comer, se você acha que comida não faz parte da sua Não vida, venha nem pra vem Itália. pra Itália, gente, porque aqui é comida e acabou. E eu acho que é isso, né, gente? Falamos bastante sobre como os italianos se divertem. Se vocês tiverem alguma outra indicação de diversão italiana ou alguma outra dúvida, coloca aqui nos comentários. Não deixa de curtir aí o nosso vídeo, seguir o canal, ativar o sininho, porque sempre que tiver coisa nova, o YouTube vai te avisar. E muito obrigada por estar com a gente até agora. Muitíssimo obrigado e realmente não deixa de estar seguindo aí o canal, viu? Sou danadinha, porque isso ajuda muito a gente, realmente faz o canal crescer e a gente fica muito feliz de poder estar aqui trocando essa energia com você e a gente se vê no próximo vídeo, né, Fran? Até lá! Até mais! Tchau! You can make it go away. You're glowing in the dark.